Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Hoje, dia 8 de outubro, 3h30 da tarde. E a gente vai levar para você informações relevantes sobre o Grupo Pró-Comunicação, Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis. O que a gente vai falar nesse programa de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa comissão, para que ela funciona, como é que ela funciona e o que já foi descoberto até agora. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você, telespectador, informações relevantes sobre a vida de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com Eduardo Stotz, que é coordenador do grupo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A APPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a APPO vai colorir a cidade de rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Estamos de volta e vamos dar início à conversa com Eduardo Stotz. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, telespectador, trabalhador, trabalhadora. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Antes da gente começar propriamente dito no nosso tema, queria que você falasse um pouquinho quem é você, até mais ou menos, né, até a sua chegada no grupo. Tá certo. Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, eu sou sociólogo e historiador. Eu estava desenvolvendo um projeto de pesquisa aqui em Petrópolis relacionado à urbanização e prevenção de catástrofes. Quando descobri um levantamento de documentos no Museu de Cascatinha... Certo. Da dona Vilma Borsato. Isso, exatamente. Centro Cultural Vilma Borsato, né, conhecido como Museu de Cascatinha. Eu descobri uma documentação relativa à cassação de um dirigente sindical. Certo. E aí tudo começou. Eu costumo dizer que a memória é como a lei da gravidade, ela tem a força de atração que a Lua exerce sobre as marés. Então isso foi puxando o levantamento de documentos, a ida aos sindicatos, aos arquivos, e as descobertas que eu vou colocar logo em seguida. Maravilha. Como é que foi formado esse grupo e qual é a finalidade, afinal de contas, do Pró-Comissão Municipal da Verdade? Isso. Esse grupo foi constituído em 18 de abril deste ano. Né? De 2015. De 2015. Uhum. E ele, constituído, é um grupo suprapartidário, tem vários partidos, tem o PT, tem o PSOL, tem o PCB, tem o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, tem o Centro Alceu Moroso Lima, né, que participaram da constituição dele. Essa união toda vai dando uma idoneidade à ideia, né? Isso também é muito importante. Isso. E nós assumimos a tarefa de pensar a organização da Comissão Municipal da Verdade pela mobilização da sociedade civil em Petrópolis. Por isso nós o chamamos Grupo PRO, e não já nos constituímos como comissão, que seria o caso da gente então procurar o poder público para assumir um decreto municipal que já instituiu a comissão e imediatamente formá-la. Então, ao invés de fazer esse caminho, a gente fez um outro caminho, um caminho da mobilização, por meio do que nós chamamos de jornadas pela memória, verdade e justiça em Petrópolis. O que levou vocês a fazerem esse caminho contrário, digamos assim? A busca do esclarecimento, tanto nosso, porque nós descobrimos coisas, como da própria população de Petrópolis, porque esse período histórico que nós examinamos é pouco conhecido, pouco entendido pela maioria dos moradores de Petrópolis. Como é que é essa questão da legalidade, da lei que criou, ou que deveria ter criado a comissão, e até o momento isso não aconteceu? Como é que é essa... avaliação para vocês que são do Grupo PRO? Isso. A lei, ela foi instituída, a Lei 7.207, ela foi instituída, eu tenho aqui uma pequena colinha só para me lembrar das datas, né? 23 de julho de 2014. E ela foi instituída junto com outras
comissões municipais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, então ela está vinculada ao esforço da Comissão Estadual e da Comissão Nacional da Verdade. Os objetivos são os mesmos, ou seja, examinar e encaminhar medidas relativas às graves violações de direitos humanos cometidos durante o período de vigência do regime militar, de 1964 até 1985. Não é? Então, esse é o objetivo da comissão instituída por lei. Nós não nos tornamos imediatamente, exatamente porque nós queríamos primeiro mobilizar a sociedade e, nesse processo, a própria comissão que surgirá adquirir legitimidade junto a esta mesma sociedade. E como vem sendo o processo de encontrar essa legitimidade social para, então, formar a comissão? Nós, como eu expliquei, nós adotamos como caminho a realização de jornadas. Né? Então, realizamos, por exemplo, uma jornada agora no dia 12 de setembro na Câmara Municipal. Num sábado chuvoso. Num sábado chuvoso, que, por sinal, frio. Eu me casei. Você se casou nesse momento? Parabéns. Pois bem, nesse dia chuvoso, frio, na qual você se casou, e outras tantas pessoas fizeram tantas outras coisas, exatamente, um público enorme lotou o plenário da Câmara dos Vereadores. Nós registramos, por preenchimento de presença, um número de 90 pessoas, mas achamos que chegou a 100 pessoas. Quer dizer, tinha gente em pé, inclusive, né, assistindo, participando. Foi um momento muito importante, esse da jornada. E ali na jornada aconteceram alguns fatos importantes, depoimentos de pessoas que foram parentes de vítimas da ditadura militar aqui em Petrópolis, que não se resume, eu queria depois falar um pouquinho mais sobre isso, que não se resume à conhecida, famosa, tristemente famosa Casa da Morte. Muito interessante isso que você está falando, porque a gente acredita, né, talvez o consciente coletivo, que só era aquele espaço. E, na verdade, não é isso que vocês estão percebendo exatamente com o início dos estudos. Exatamente. O que mais foi abordado nessas jornadas que tem como meta criar a comissão municipal? Primeiro, antes de mais nada, nós fizemos a descoberta de que as primeiras vítimas da ditadura militar em Petrópolis foram aqueles sindicalistas, aqueles que defendiam os direitos dos trabalhadores. As principais vítimas do golpe militar no Brasil também foram em Petrópolis. E junto com essas vítimas que foram presos, alguns foram torturados, vieram inclusive a falecer em função disso pouco depois. Não é? Junto com essas descobertas, também descobrimos a cassação de mandatos de vereadores aqui em Petrópolis. Foi uma surpresa para nós, sobretudo porque no ano passado houve a devolução simbólica dos mandatos dos prefeitos Flávio Castrotto, Rubens Bontempo e Paulo Gratacós, um restabelecimento simbólico dos mandatos daqueles que foram prefeitos cassados pela ditadura militar, né, em 1966 e 1969. Então, para nós foi uma surpresa descobrir isso. Porque não se falou dos vereadores. Porque não se falou dos vereadores, exatamente. Já que estava fazendo, né, o reempoderar-se, né, isso, dos prefeitos, não se falou dos vereadores. E a gente já tem os nomes? Tem os nomes, sabe. Eu inclusive trouxe aqui. Eu gostaria muito que a gente pudesse dizer para os telespectadores nomes de pessoas que sofreram. Correto, o vereador eleito em 1962 foi José de Araújo Aranha, e os suplentes dele, de acordo com a lei, do período anterior, nos quais eles foram eleitos em 1962, eram suplentes dele no Partido Socialista Brasileiro: Francisco Xavier Ximenes, Saturnino da Silva, este ferroviário, Saul Alves de Quadros, Alencar Tomás Gonçalves, dirigente dos têxteis da época, Rubens de Oliveira Xavier, Manuel Maria Leal Ferreira. Esses eram suplentes do vereador, que foram cassados no dia 3 de maio de 1964 pela própria Câmara dos Vereadores. Foi um ato interno. Foi um ato interno, eu acredito, pela documentação disponível na Câmara dos Vereadores e pela insistência em que se tentou fazer uma averiguação que não fosse baseada apenas em informações verbais, que esses vereadores foram, em sua grande maioria, constrangidos a essa cassação, o que não, obviamente, retira digamos assim, a responsabilidade de ter adotado esse procedimento. Eles podiam
Por exemplo, eles podiam ter se ausentado, eles podiam simplesmente ter se recusado, votado contra, né? Então, isso dá um pouco a ideia do clima político vigente em Petrópolis, naquele momento em que aconteceu o golpe militar. Além dessas questões que a gente está falando até o momento, o que mais que essa jornada salientou aos olhos de descoberta nesse primeiro momento? Num primeiro momento, nós verificamos, então, que o golpe militar ele foi desencadeado principalmente contra os trabalhadores, atingindo dirigentes sindicais, mas também ativistas sindicais. Há informações de prisão de operários em fábricas, por exemplo, Dona Isabel, né? Há informação de prisão nos Correios, há informação de prisão no Corpo de Bombeiros. E essas informações não são informações da polícia política, são informações da imprensa, do jornal Diário de Petrópolis. Nós fizemos um levantamento preliminar na imprensa de Petrópolis e constatamos que a imprensa de Petrópolis, ainda bem, né, registrava o que estava acontecendo na cidade. Então, para qualquer pesquisador, basta ir se dirigir ao Arquivo Público Municipal para ter acesso a essas informações. Estão disponíveis para todos. O que nós fizemos foi fazer esse levantamento prévio. Dali, fomos, obviamente, ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Interessante essa questão de estar noticiado nos jornais, até mesmo por conta da censura, né? A censura se estabeleceu, assim, para valer depois. Esse período é o período que vai de 1964 até 1967, que nós fizemos a pesquisa. Restringimos a esse período mesmo porque nós não tivemos tanto tempo assim. Você vê que surgimos em 18 de abril. Fizemos muita coisa em pouco tempo, né? Com certeza. E não é um grupo financiado? Como é voluntário. É um grupo voluntário, até mesmo porque em tão pouco tempo, tantas informações, e todo mundo está trabalhando no seu tempo disponível. Digamos assim, exato assim. Né? Nos reunimos sexta-feira de noite, sábado de manhã. Todos nós trabalhamos. Todo mundo trabalha, então, na verdade, também tem essa questão que é importante de se pontuar. Até porque a gente está produzindo conteúdo de informação sobre a nossa realidade petropolitana, sobre a história da nossa nação, e ninguém está financiando nada. Por enquanto. Por enquanto. Esperamos que com a medida que nós nos constituamos em comissão, que a gente consiga recursos para fazer uma investigação mais cuidadosa, mais demorada. Com o poder da lei, aí sim passa a ser financiado automaticamente? Não necessariamente, mas eu acho que a gente pode solicitar apoio nesse sentido. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade à nossa conversa. Fica com a gente.
Estamos de volta dando continuidade à nossa conversa com o Eduardo Stott sobre o Grupo PRO, Comunicação Municipal da Verdade. Eduardo, dando continuidade à nossa conversa, né, a gente falou que espera que em breve o grupo, a comissão propriamente dito, né, seja financiada e tal, mas quem pode participar do grupo que vai constituir essa comissão? Nos termos da Lei 7.207, farão parte, né, da comissão, de modo pluralista, diz o artigo 3, cinco pessoas designadas pelo poder público entre brasileiros de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, respeitando os direitos humanos, ou seja, pessoas que representem, né, o que a gente chama de sociedade civil, e no caso já temos duas delas participando do grupo atualmente, né, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e o Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, e outras entidades da sociedade civil, mas as pessoas virão nomeadas como tal, né, pessoalmente, né, com essas características de pessoas que... São pessoas físicas que também fazem parte das instituições. Isso, exatamente, que estão engajadas na luta pelos direitos humanos, exatamente. Certo. Isso. Tá. E como é que faz para participar desse grupo PRO? Ou seja, desse momento em que nós estamos vivendo, em que vocês estão coletando informações para a habilitação da comissão? Como nós escolhemos o caminho de construir junto com a Câmara dos Vereadores esse processo, o caminho pode passar pelo gabinete daquele que encaminhou esse processo do ponto de vista jurídico, que é o vereador Anderson Juliano, do Partido dos Trabalhadores. Pode também se dirigir à própria presidência da Câmara dos Vereadores, pode também se dirigir ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos e ao Centro Alceu Moroso Lima, ou aos partidos que, como eu falei, integram também o grupo, o PT, o PSOL e o PCB. Quer dizer, então, quem quiser participar pode se dirigir a essas instituições, entidades, né, e já sabendo que as reuniões acontecem geralmente de 15 em 15 dias na Câmara dos Vereadores, então, por exemplo, a próxima será no dia 17 agora de outubro, na sala das comissões da Câmara, né, e com vistas a planejar e organizar, realizar a próxima jornada que nós esperamos, então, institua, de fato, a comissão. Já tem uma data marcada para esse próximo... Não tem uma data, mas estamos já com esse empenho. Pensamos em realizar essa jornada no final de novembro. Né? Tá. Para ainda esse ano. Para ainda esse ano. Embora nossas atividades vão continuar para o próximo ano. Nós, inclusive, é isso que eu gostaria um pouquinho de falar assim, das nossas atividades. Quer dizer, ao lado da descoberta desses fatos que eu relatei na primeira parte do programa, nós queremos, obviamente, tentar entender as razões que levaram a essas violações, a esses que nós chamamos de crimes e consequências dos crimes da ditadura militar em Petrópolis, do ponto de vista histórico. O que significa, na verdade, não só pesquisar, como também estudar. É preciso entender a conexão entre os fatos, a relação entre os fatos, né? Por que no período de 1974, por exemplo, aconteceram novas prisões aqui em Petrópolis? Né? Por que as vítimas dessas prisões eram pessoas que tinham sido presas em 64? Qual a relação entre esses fatos? Quer dizer, é importante lembrar, por exemplo, que em 1974, em plena auge do crescimento econômico, chamado milagre econômico, o Brasil para frente, o futuro parecia ter chegado finalmente, né? Há uma eleição para o Legislativo e a oposição, liderada pelo MDB, que na verdade só tinham dois partidos, a Arena e o MDB, a oposição catalisa uma insatisfação popular impressionante, que o próprio regime, vamos dizer assim, balançou. Né? O que mostrava uma insatisfação, apesar de toda a propaganda, apesar de toda a campanha de que estava tudo bem, que o Brasil finalmente tinha chegado ao seu destino, né? E para frente Brasil, como cantava a música. Né? Então, nesse momento, há novas prisões. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Né? É interessante fazer essa pergunta, não? Muito. Então são aspectos dessa natureza que precisam ser não só pesquisados, como explicados.
Por outro lado, nos interessa também que essa reflexão, que esse estudo, que essa pesquisa seja incorporado na história do município, que a história do município não fique restrita ao período do Império, vamos dizer assim, não é? Que é, por exemplo, assim, a face conhecida da cidade. É essa outra face desconhecida, essa outra cidade que foi uma cidade operária, que venha à tona, que apareça, né? E que se torne conhecido por parte dos estudantes do município. Verdade. Né? Eu fiz parte, com a produtora X da Questão Produções, por uma casa do meu marido, do espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, que foi apresentado no meio do ano, e muito pouco foi falado desse lado. A Casa da Verdade, né, a Casa da Morte, esse período, é uma cena. E a gente fica muito preso sempre no Império. Isso, pessoalmente, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Em Petrópolis foi a primeira greve estabelecida, né, que a gente tem conhecimento. Eu acho que a gente tinha que respeitar um pouco mais o trabalhador e a mão de obra que faz com que essa cidade Essa funcione. greve que você se refere, não sei se é a mesma, mas houve aqui uma greve que durou 9 meses aqui em Petrópolis, foi de dezembro de 1966 até setembro de 1967, envolvendo os operários da Fábrica Petropolitana de Tecidos. Está se referindo a essa greve. Né? Os operários, inclusive, que viviam uma situação de literal fome, saíram às ruas segurando a bandeira do Brasil, solicitando apoio por parte da população. Foi uma greve. Foram apoiados pelos ferroviários. Foram apoiados pelos ferroviários, né? E, enfim, foi um momento assim bem importante na cidade. E isso é um fato político que tem que ser registrado na história do município. Com certeza. Né? E o intuito, então, também é fazer com que todo esse conhecimento vire uma obra literária, vire o quê? De palpável, digamos assim. De palpável, quer dizer, nós temos o intuito, primeiro, de produzir um relatório. Certo. Que queremos que ele seja impresso e distribuído. Nós temos a ideia de que isso possa ser transformado também num livro didático, em algo que possa ser assimilado com facilidade por todas as pessoas. E também em vídeos, em documentários, em teatro. Nós estamos pensando em instituir uma semana, né, de luta, né, e de luto, vamos dizer assim, em torno desses fatos, de tal forma que as pessoas que, por exemplo, estiveram presentes no dia 12 de setembro, nesse dia chuvoso, frio, né, do seu casamento, lindo, né, possam ter acesso, por exemplo, ao depoimento da Maria Alves de Quadros, filha de Fabrício Alves de Quadros, um membro do Partido Comunista que foi sucessivamente preso desde 1964 até 1974, até o final da vida. Né? E nele, representando a situação de centenas de outros, nós descobrimos que só no período até de 64 a 66 houve 118 prisões aqui em Petrópolis. Nossa. Assim como também uma pessoa ouvir o depoimento da dona Pedentrina Fernandes de Araújo Fernandes, né? A dona Petrina, né? Que foi da Fábrica Cometa, uma liderança comunitária importante, lembrando aos jovens a importância de lutar, a importância de que o futuro tem que ser construído por nós, e que ele não nos é dado, ele é conquistado. Né? Com certeza. Ou do Breno Moroni, irmão da Jana Moroni, né? Assassinada na guerrilha do Araguaia. Né? Enfim, que isso venha à tona e que as pessoas possam entrar em contato com isso, seja de uma forma documental, seja de formas mais artísticas, vamos dizer assim, né? Facilitando, vamos dizer assim, o entendimento desse processo todo. Né? Maravilha, Eduardo. A gente está chegando no final do programa. Queria que você deixasse alguns contatos para as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem de alguma forma se envolver, entender, participar da próxima jornada, até mesmo para já passar a ser um multiplicador dessas informações que estão sendo obtidas com tanto carinho, esmero e de coração, porque tem um pouco de envolvimento emocional, não é verdade? Está certo, é verdade. Como eu disse antes, nós nesse momento ainda não dispomos de uma página, algo institucional, né? Mas se procurar, vai se encontrar um evento no Facebook, né? Com Memória, Verdade e Justiça em Petrópolis, e também o acesso através do gabinete do vereador Anderson Juliano, do Diretório Municipal dos Partidos Trabalhadores, Socialismo e Liberdade, PCB, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e do Centro Alceu Moroso Lima.
que são instituições que todas têm endereço, telefone e tal, agora de cabeça na internet. assim. Google de cabeça, é maravilhoso. Isso. Tá ótimo. Tá bom? Maravilha. Eduardo, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que a gente conseguiu elucidar para os nossos telespectadores algumas informações relevantes. Lembrando que esse programa reprisa na próxima terça-feira, 8 horas da noite. E obrigada a você que ficou com a gente, que compartilhou desses minutos de conversa. Espero que você consiga multiplicar, que a gente tem um grupo de profissionais, de estudiosos que estão se dedicando de coração e de fato para conseguir revelar para todos nós um pouco da nossa história de Petrópolis. Afinal de contas, acho que está um pouco na hora da gente parar de se orgulhar apenas e tão somente do nosso império. Podemos também nos orgulhar dos nossos operários, dos nossos trabalhadores que fizeram a gente ser a Petrópolis que nós somos. Obrigada e até a próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.